O vice-presidente dos Estados Unidos, o Rabino, ele cita o J.D. Vance, ele fala que esses alienígenas, provavelmente você deve ter ouvido falar, né, recentemente aí desses arquivos Muito, OVNIs, né, tudo que está muito. acontecendo no Brasil. Teve um caso, esses últimos, agora no início do mês de junho, daquele rapaz que se chama Mike Leão, lá no Paraná, que avistou uma espécie de OVNI mesmo, né, com luzes ali estranhas e tal. E aí, o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, na opinião dele, ele acha que os aliens são, na verdade, demônios, né? Ele, pelo menos o que ele diz, e outras pessoas também que a gente vê falando também sobre esses assuntos, né? Inclusive já houveram até astronautas da NASA mesmo que falam que esses aliens, na verdade, eles são seres de uma outra dimensão. Alguns chegam a citar os Anunnakis também. O que o senhor acha a respeito disso? Se o senhor tem alguma opinião sobre tudo isso que está acontecendo, se você enxerga que eles podem ser demônios ou se eles podem ser extraterrestres mesmo, o que você Uhum. acha disso? Então, ó, o primeiro uma coisa assim que eu penso já quando eu vejo pessoas muito centrais na política, e aqui o vice-presidente, normalmente ele só fala o que está alinhado até com o próprio, né, presidente, ainda mais quando se fala do Trump, né? Ele, com certeza, ele Sim, tem que estar muito bem alinhado com ele. Eu, para exatamente. não tomar um esporro. O que eu Hum, imagino, número um, é que se ele falar algo assim, público, não sabia disso que ele tinha falado, eu já temo e já fico tentando pensar qual é a direção contrária ou adversa que ele estaria querendo falar de verdade, sabe? Porque sim, normalmente figuras públicas tão centrais como essa, normalmente pensam 1 milhão de vezes, normalmente vão ouvir ali CIA, FBI, os maiores caras da inteligência dizendo, toma cuidado que se você falar A, a gente vai falar B, se falar B, vão falar A. Então eu penso já na estratégia política do que eles estão falando. Agora, sim. entre a gente, eu acredito que tem duas principais possibilidades olhando a Kabbalah. Número um, demônios, forças angelicais negativas que estão sendo ativadas e Deus está ativando. E número dois, uma muito pouco falada, numa judaísmo muito falada, são os intraterrestres. No judaísmo, a gente acredita mais fortemente nos intraterrestres do que no. O extraterrestre, a gente no judaísmo não fala nada. Nem tem, nem não tem. Por mais que eu acredito que Certo. tenha. Mas o judaísmo, Torá oral, Kabbalah, quer dizer, o judaísmo histórico, ele não fala não tem nem tem. Ele abre porta. Agora, intraterrestre, a Tem gente bastante. acredita 100%. Tanto que tem uma passagem da Torá oral em aramaico da Babilônia, que fala que dois rabinos estavam andando numa cidade da Babilônia e uma rocha fendida saiu dois seres, e a Torá fala que esses seres eram baixos, cabeças maiores que o normal, peles escamosas, não usavam roupas e eram mais baixinhos do que normal, e eles falavam com uma língua que a própria Torá oral não explica como eles se falaram, esses dois rabinos com esses seres, dando a entender que poderia ser uma espécie de uma telepatia, e que eles falam que eles vivem menos tempo, mas que eles têm que avançar muito rápido a sabedoria deles em menor tempo. Então eles têm que fazer tudo em tempos mais recorde. E isso me chama muita atenção, porque eu fico pensando, caramba, ou a passagem da profeta e juíza Débora, embaixo da tamareira, que é falado que ela está pedindo uma ajuda de anjos que vem de outro lugar, que ela fala lá, para lutar junto com o povo de Israel contra os filisteus. E ali a Kabbalah se baseia muito nesse texto para dizer também que esses outros seriam ou extraterrestres ou os intraterrestres. Que a diferença não é tão grande, porque no final das contas, como eles estão vivendo em dimensões diferentes, pode ser um ou outro. Sim. Então, para mim, ficam essas duas principais opções. Que os alienígenas seriam ou os intraterrestres, principalmente, ou essas forças demonológicas. E E o aí, Jade o Vance, ele fala Rabino, que é demônios, né, o Thiago? foi isso que eu perguntei para ele, Luan. Mas para eu entender, os intraterrestres, o Rabino, são seres que viriam de dentro da Terra, tipo, debaixo da Terra? Exatamente. A Kabbalah, que é interessante, que ela já falava, inclusive, a Kabbalah, e o Bahir, que vem há 2.300 anos, sobre a Terra ser arredondada, né? Falava redonda. Fala sobre a questão da energia, né? Que pessoas vivem de cada lado dessa bola e são puxadas por energia. Não fala gravidade, mas Certo. fala que uma energia as puxa. E fala que quanto mais perto do magma, mais difícil da gente conseguir conhecer. Isso acaba que atrai muito o que a gente vê hoje em dia.
Não sei se foi a Rússia ou não, que tentou fazer o buraco mais profundo, não é? Se não me engano. Nem riscou na E Terra. não conseguiram chegar em nada. E que parece que chega um momento que a pressão é muito grande, e que se o cara se lançasse naquele buraco, teoricamente, ele ia ficar sendo jogado para baixo, para cima, já morto perto do magma, e que a gente hoje em dia conhece Lua, lado oculto da Lua, não sei de quantos... E a gente não conhece nada do Não centro da conseguiu Terra. rascar, arranhar a Terra, né? Arranhar a Terra. Então isso acaba que me chama muito a atenção pro que a Kabbalah fala. A Kabbalah, ela não diz, ela não fala muito sobre literalidade, porque a Kabbalah em si, ela usa muito termos que são alusórios. Tem metáforas. Então a gente fica sempre, quando que é metafórico, quando que não é. Então quando se fala de intraterrestres, tão perto do magma, mas ao mesmo tempo eles podem representar, eles podem estar perto do magma, mas numa dimensão que a gente não vê. Não seria impossível. Agora, essa passagem em aramaico, de 2000 anos atrás, falando sobre a ligação entre dois rabinos com dois seres, é impressionante. Que mostra praticamente relatos que eles têm desses que até extraterrestres hoje, do né? que tem hoje. Do ET de que eles Varginha, são o ET pequenos e tal. que é o que é aceito, né? Uma cabeça maior, mais baixinho, Sim. pele escamosa, e que teria uma sabedoria alta, mas ao mesmo tempo num tempo muito curto. Ô, Rabino, o que você acha dos reptilianos? Você acha que eles existiram, existem ou não? Eu já li um pouco, não li muito. Confesso que eu sou leigo no assunto. Mas eu diria, na minha opinião como rabino, que eu não precisaria ir até a ideia reptiliana. Porque só do aspecto de intraterrestres É, sei. e forças demonológicas, meu Deus, isso aqui já pode ganhar um número de esferas É. tão absurda que eu já não consigo atingir. Então eu já não saberia dizer dentro dessa... De todas essas criações, o que poderia ser mais para o reptiliano, o Anunnaki, o aqui, o ali, porque a coisa já começa a ramificar demais. É. Porque aí também a gente pega, sei lá, alguns desenhos do Egito. O Thiago às vezes pode até pesquisar rapidinho, colocar aí, ou até o Harry, que você vê que aparentemente tem desenhos de nave, Ah, sim, né? sim, Você sim, pega sim, ali sim. os desenhos do Egito ali, você vai ver, aí o cara coloca uma nave, aí parece um avião, uma nave alienígena. Aí parece como que é o nome? Tem até o pessoal coloca alienígenas egípcios, né? Tem até no Story Channel tem aquele doidinho que tem os cabelos assim pra cima, assim. Ele sempre fala dos alienígenas egípcios, alguma coisa assim, do Egito. E a gente começa a analisar. Você acha que sempre aconteceu de ter, assim, uma segunda dimensão, ou seja, demônio? Tem até o caso do Mike Leão agora, que é um influencer. O Harry, você pode colocar, Harry? O Thiago até estava comentando enquanto você tinha saído o vídeo? falando disso. Porque, assim, ele é um influencer pequeno e ele mora numa serra, e do outro lado da serra ele viu umas luzes redondas. O Harry vai até colocar aqui na tela. E começou a piscar, mas como que é muito longe, ele foi fazendo stories. E postando ao vivo stories, né? E postando no Instagram dele. E ganhou uma repercussão nacional. Caramba. Porque até a BIM, Agência Nacional de Segurança do Brasil, né? Mandou mensagem pra ele, até mandou o print e tal, postou lá, ó. Quer ver? Ó, o Harry vai colocar, ó. Isso daí era como se fosse nos stories dele, ó. Ele comentando. A gente tira o som, gente, porque pra não dar copyright, ó. Aí ele tá tentando aproximar, mas é muito longe. Pelo que eu vi, assim, é coisa de quilômetros. Porque é de uma montanha pra outra montanha. E ele falou assim, ó, não tem estrada, não tem nada lá. E, gente, o que eu tô vendo aqui, eu consigo ver muito bem com os olhos, mas eu não consigo ver com a câmera do celular. Tentava aproximar a câmera do celular, mas o que chamou muita atenção é que realmente depois no outro dia ele mostrou o local, ele mostrou que não tinha acesso, e ele falou, gente, não tem estrada, não tem nada, e eu via uma nave, como se fosse uma nave repousando ali. Caramba. E ganhou uma repercussão nacional. Hoje tá trending topics aqui do Brasil, né? Brasil. Essas tecnologias, assim, você acha que elas são antigas já? É coisas que ninguém sabe, né? Porque antigamente, se você fosse mostrar Wi-Fi pra alguém, o pessoal fala bruxaria, né? Verdade. Imagina, sei lá, imagina o mundo hoje, daqui
50 anos, 100 anos, o que a gente não vai ter de tecnologia, né? Com certeza. E também, falando isso daí, eu já vi aqueles vídeos de como se fosse uma aeronave entrando no mar, né? O que Sim, vocês têm sim, a sim, dizer sim. sobre isso? Quiser começar, ou o Thiago comenta também. Por favor, eu queria mais ouvir o Thiago sobre isso, E aí, porque Thiago, o eu que você realmente... acha sobre isso, Thiago? Então, eu acho que da mesma forma que o Rabino falou sobre o núcleo da Terra e que existe muito mistério e muita informação intrigante, né, quando a gente fala sobre isso, eu acho que o mar também é uma das coisas que traz esse mesmo tipo de interpretação, porque a NASA, por exemplo, ela estudou o mar durante um tempo e de repente eles pararam e desistiram desse estudo, foram estudar o espaço, né? Só que dá para entender que diante daquilo que eles estudaram o mar, que foi um percentual muito pequeno, há muita coisa ali que poderia ser estudada, ou que eles não querem revelar, ou que uma força maior impediu eles de fazer isso, como se falasse assim: olha, para de estudar isso aqui, porque o negócio não vai ser bom se vocês começarem a mexer em coisas aqui. Não é para vocês saberem. Então, eles pararam, né? O mar é algo intrigante. A gente tem vídeos que estão sendo revelados agora nessa liberação dos arquivos OVNIs, que uma deputada chamada americana, né, chamada, eu acho que é Paulina Luna ou é a Ana Luna, se eu não me engano, né? Ela solicitou que o governo trouxesse esse vídeo, né, que mostrava esses OVNIs entrando no mar ou saindo do mar, né, que era um dos vídeos que já iria mostrar à população algo que ninguém estaria acostumado a ver no nosso cotidiano, né? Então é algo que é bem interessante da gente observar. Mas eu enxergo o mar como sim, algo que pode trazer informações que nós não tenhamos conhecimento. Existe uma outra teoria também, Lu, que eu ia até perguntar para vocês, né? Se vocês já ouviram, se o Rabino já ouviu também falar, que é a teoria da Terra Oca, né? Que na verdade o centro da Terra seria oco e poderia existir uma vida diferente por lá. Vocês já ouviram falar sobre isso ou não? Nunca ouvi como terra oca. O que o judaísmo fala são sobre 6 camadas internas do mundo, onde existiriam, em cada uma dessas 6 camadas, existe um tipo de vida diferente. Mas não como uma coisa oca, por exemplo. 7 camadas? Nossa, É, seria legal. E o número 7 também, né? Sempre acompanhando. E aproveitando falar uma coisa que vocês estão falando dessa questão do OVNI, uma coisa interessante que eu acompanhei por alguns anos em Israel, eu morei 16 anos em Israel, depois eu voltei, nasci no Brasil, morei em Israel, depois eu voltei para cá. Uma coisa que eu acompanhei por 1 ano e meio eram crianças autistas que eram no nível muito alto de autismo, e no judaísmo a gente acredita que as crianças autistas elas têm uma ligação com o mundo espiritual muito maior do que a Muito gente. forte. Muito maior. A Kabbalah chega a dizer que eles não receberam esse toque acima da boca, que seria o toque da qual a alma esquece tudo que ela viu no mundo espiritual, e que muitas delas não têm esse toque aqui, ou seja, eles não teriam esquecido nada do que eles viram. Sim. E eu acompanhei um grupo de crianças pequenas, muitas delas não são nem alfabetizadas, muitas delas não... mas falam coisas impressionantes, coisas que acontecem, coisas que vão acontecer. Caramba. E uma das coisas que tem um menino chamado Daniel, que mora em Haifa, norte de Israel, que ele fala, é que ele diz que em muito breve a tecnologia, a gente vai perder o controle, mas no sentido da parte de holograma, que as coisas vão começar a aparecer no mundo onde vai se misturar uma grande carga de verdade com mentira. E ele diz que essa criança fala que os governos vão aproveitar para tentar orientar e conduzir as pessoas para exatamente o que elas querem. Então que você vai ter milagres acontecendo, ou milagres, coisas que a gente não conhece, a gente vai chamar de milagres, coisas demonológicas, e que a tecnologia de alguns governos vão aproveitar para dizer, já que está todo mundo indo para essa direção, vamos começar a mostrar coisas no céu, A e B, puxando para um caminho específico que a gente queira. Então é interessante, uma criança de 5 anos de idade, falando sobre como holograma, visões nos céus, vai se misturar com tecnologia e a gente vai ter uma dificuldade de peneirar o que é verdade e o que é mentira. E aí, Thiago? Thiago gostou agora. Gostei, cara. Eu acredito nisso, viu? Isso faz referência também ao Sergei Monast, que foi um dos caras que já trabalhou, se eu não me engano, na CIA.
E ele falou a respeito daquele projeto Blue Beam, né? Não sei se o Rabino já escutou sobre isso. Foi Já considerado sim. uma teoria da conspiração, mas o projeto Blue Beam, de acordo com o que Sergei Monast revelou, e que poucos dias depois das revelações que ele fez, tiraram a vida dele, né? Ele fala sobre esses hologramas nos céus, sobre um grande engano que estaria sendo projetado principalmente pelo governo americano, inicialmente pelo governo americano, mas que ia alcançar o mundo todo, né? E quando a gente vê o projeto Bluebeam ocorrendo, ou na verdade algo que remete ao projeto Bluebeam, que no caso é essa revelação desses OVNIs, isso tem uma somatória e um peso muito grande com isso dessa criança aí que o Rabino citou, que trouxe também essas informações aí para nós, essa revelação aí pra gente. Não, muito interessante. Porque realmente qual que é o medo? É a gente perder realmente o controle da informação e chegar a um ponto que fique muito difícil de peneirar, né? E isso daí que você está falando também, ela é muito interessante porque conforme vai avançando inteligência artificial, tecnologia, uma coisa que vocês fazem muito bem, o Rabino, é a Torá oral, que é passada de gerações por gerações, porque aí não Sim. se perde. Porque Sim. numa era de tanta informação, vai chegar um momento que o pessoal fala que até vai ser a Bíblia 2.0. A Bíblia vai ser mudada, que uma hora vai estar alguém ensinando a Bíblia lá, a criança vai olhar e falar, não, mas no chat GPT tá falando tal coisa ali. Porque o chat GPT, se você for pegar, ele já faz isso. Sim. Se você jogar um arquivo no chat GPT ou em qualquer outra tecnologia, eu conversei com um escritor de livro, que ele escreveu um livro, ele jogou no chat GPT e ele jogou no chat GPT, jogou em outras inteligências artificiais, o que você acha do livro aqui e tal. Ele falou que na metade, as primeiras 20 páginas, ele contou certinho. Depois ele começou a inventar da cabeça dele. A inteligência começou a inventar. Aí ele pegou e falou assim, não, mas essa parte não existe no livro, eu sou o autor. Ele, me desculpa, eu acabei inventando algumas coisas assim. Caramba. Então você vê, a minha esposa recentemente, ela fez exames, ela fez 80 exames, mas é de rotina, né? Era 80, sei lá, era umas... Eu não lembro quantas páginas era, mas era equivalente, sei lá, umas 20 páginas. Aí falou assim, está tudo bem com os seus exames e tal, aí minha esposa ficou